Olá, eu sou o pastor Márcio Campos e eu estou aqui para trazer uma mensagem que irá alcançar o seu coração, amém? Então, nesses últimos tempos, o que tem permeado a sua mente? O que você tem pensado nesses dias? E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós encontramos respostas com relação àquilo que nós devemos pensar. Principalmente o apóstolo Paulo, em suas cartas, ele trata muito sobre isso, do que pensar, do que nós, cristãos, filhos de Deus, nós devemos pensar. E principalmente nesse tempo, queridos, pois nós estamos aí sendo bombardeados com inúmeras informações e o que é verdadeiro, o que não é verdadeiro, enfim. Graças a Deus que nós temos o Espírito Santo para nos auxiliar, mas é importante também nós conhecermos a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela vai nos livrar das mentiras, amém? E eu quero que você já abra comigo aí, se você puder, a sua Bíblia em Romanos, no capítulo 2, Romanos 12, verso 2, que diz o seguinte: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando eu me deparei há um tempo atrás com esse texto, a minha vida mudou. Quando eu tive o entendimento daquilo que esse texto quer transmitir para as nossas vidas, a minha vida mudou, queridos, porque eu posso perceber aqui que o apóstolo Paulo está falando de nós mesmos transformarmos a nossa mente. Por meio de quê? Por meio da palavra de Deus. No início do texto ele fala, não se amoldem ao padrão desse mundo. O que ele está querendo dizer com isso? Nós não podemos seguir as influências desse mundo. O que é esse mundo? É o sistema que domina esse mundo. A Bíblia fala que o mundo jaz no maligno, ou seja, o mundo está sobre o controle do inimigo, do diabo, de Satanás. Então, existe uma onda onde ela tenta nos alcançar com más influências, com más notícias, com más informações, justamente para tentar nos impedir de avançarmos naquilo que foi proposto por nós, pelo nosso Senhor Jesus. Amém? Tantas informações, tantas notícias têm chegado até nós, e o que é que tem ficado na nossa mente? Nós estamos considerando essas más influências, essas notícias contrárias à palavra de Deus, ou nós estamos renovando a nossa mente com a verdade da palavra? É importante, querido, que quando nós nos expomos ao conhecimento da palavra de Deus, nós estamos sendo influenciados por ela. Então, a nossa maneira antiga de pensar, ela é mudada com a palavra de Deus. A partir do momento que eu medito na palavra, que eu me envolvo com a palavra de Deus, a minha mente ela vai sendo renovada de acordo com a vontade de Deus. E esse é o desejo de Deus para nossas vidas, que nós passemos a pensar como Ele pensa. Você quer saber como Deus pensa? Vai para a palavra. Estude a palavra, medite na palavra, porque você vai descobrir a vontade de Deus para a sua vida. Amém? Tem outro texto que Paulo fala, um texto maravilhoso que está lá em Colossenses, no capítulo 3, a partir do verso 1, que diz o seguinte: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham um pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Olha que texto maravilhoso, que texto incrível. E nós precisamos, queridos, ter essa consciência de que nós não somos deste mundo, nós não pertencemos a esse mundo, nós pertencemos a um reino espiritual, a um reino que está acima de todas as coisas. E Paulo ele vem e fala, vocês que já ressuscitaram com Cristo, o que é? Quem são esses que ressuscitaram com Cristo? São aqueles que um dia confessaram Jesus como seu Senhor e Salvador. E eles estavam numa condição de mortos espiritualmente, ou seja, separados de Deus, separados da influência divina, mas que pelo motivo
de se reconciliarem com Deus através do sacrifício de Jesus, então se tornaram uma nova criatura. Enfim, ressuscitaram, estavam numa condição de mortos espirituais e passaram então a viver uma nova realidade de vida. Por isso que Paulo vai e fala: vocês que já ressuscitaram com Cristo, procurem então as coisas do alto. Então Paulo nos orienta a pensarmos, a procurarmos aquilo que é do reino de Deus, aquilo que está com Deus. Amém? Então, o que eu preciso fazer para pensar nas coisas do alto? Como eu falei no texto anterior, eu preciso meditar na palavra de Deus, eu preciso me aprofundar e aí sim eu vou descobrir os tesouros que estão disponíveis para mim nas regiões celestiais, por meio de Cristo Jesus. Então eu preciso buscar cada dia mais esse conhecimento da palavra de Deus. Quanto mais esse conhecimento chegar na minha vida, alcançar o meu coração, eu sou edificado por dentro, eu vou amadurecendo por dentro, mas a minha maneira também de pensar, ela começa a mudar. Eu começo a pensar como Deus quer que eu pense. Amém? Então, essa é a maneira que nós temos nós mesmos para transformarmos a nossa mente. Não é Deus que vai transformar a nossa mente. Eu pensava assim, que de alguma forma, através de uma imposição de mãos, a minha mente seria renovada. Não, queridos, mas nós vimos aqui que é claro que Paulo ele fala, nós que devemos transformar a nossa mente, nós que devemos renovar a nossa mente. Jesus Cristo ele já pagou um alto preço por nós, ele já nos concedeu a salvação e dentro desse pacote da salvação, tantas coisas ele conquistou para nós, cura, provisão, libertação, paz, alegria, enfim, tantas outras coisas. Mas nesse momento de renovar a mente, eu preciso me esforçar, eu preciso me esmerar em conhecer mais a palavra de Deus. Quanto mais eu medito, quanto mais eu olho para a verdade da palavra de Deus, mais eu começo a pensar de acordo com essa palavra. Amém? E tem um outro texto também, Paulo, é algo tremendo que Paulo relata lá em Filipenses, no capítulo 4, do verso 8 e 9. Ele deixa bem claro aquilo que nós devemos pensar, que é de acordo com a palavra de Deus. Diz o seguinte: por fim, irmãos, quero lhes dizer só uma coisa: concentrem-se em tudo o que é verdadeiro, tudo o que é nobre, tudo o que é correto, tudo o que é puro, tudo o que é amável e tudo o que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. Continuem a praticar tudo o que aprenderam e receberam de mim, tudo o que ouviram de mim e me viram fazer. Então o Deus da paz estará com vocês. Então Paulo vai deixar claro aqui o que é esse pensamento que nós precisamos buscar. Então quando eu me exponho à palavra, eu vou passar a pensar naquilo que é verdadeiro. E o que é verdadeiro? A palavra de Deus é a verdade. Amém? Jesus ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a verdade. Então nós precisamos concentrar os nossos pensamentos em Cristo Jesus e na sua palavra. Dar valor àquilo que é valorizado pelo Senhor. Isso deve permear, então, os nossos pensamentos. Tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é admirável. Ou seja, ele está querendo dizer aqui dos ensinamentos da palavra de Deus, da sã doutrina. Nesse tempo que nós estamos vivendo, o mundo tem sido bombardeado com ensinos errados, com doutrinas de demônios. E esses ensinos, eles não só têm chegado dentro das igrejas, mas como estão aí por todo lado nesse mundo. Influências malignas, influências demoníacas para tentar desviar as pessoas do propósito de Deus, do foco da vida de Deus. Então nós precisamos manter aí um equilíbrio, conhecer a palavra de Deus e pensar conforme Deus pensa. A palavra de Deus fala que Deus tem planos e pensamentos tão altos que nós não podemos imaginar. Mas eu preciso
parar e pensar segundo os propósitos de Deus para a minha vida. Amém? Continuemos então a praticar aquilo que nós já temos aprendido até aqui. Então Paulo ele fala lá no final, continue a praticar tudo o que aprenderam e receberam de mim. Ou seja, o conhecimento que você já tem até aqui hoje é o momento de você praticar. Não é o momento de você guardar, não é o momento de deixar de lado, não. Muito pelo contrário, né? Nós precisamos cada vez mais buscar do tesouro que está dentro de nós, aquilo que é precioso para as nossas vidas. Então, quanto mais eu me encho da palavra de Deus, mais eu tenho a oportunidade de vencer toda e qualquer situação. E nós precisamos então andar segundo essas instruções que nós já estamos recebendo, amém? E você também pode se dedicar na sua casa. É a vontade de Deus que nós cresçamos e amadurecemos na fé. Então nós precisamos aí a cada vez mais nos expor à palavra de Deus e maturidade vai chegar diante de nós e estaremos então fortalecidos, prontos aí para pensar conforme Deus pensa, a imaginar coisas que Deus tem imaginado ao nosso respeito. Deus ele tem pensamentos e planos de paz para nós e não de mal. Então que o nosso foco mesmo seja pensar conforme a palavra de Deus. Amém, queridos? Então eu quero deixar essa palavra para o seu coração, uma breve palavra, e tenha um momento também de meditar nesses 3 textos que eu compartilhei com vocês. Algo tremendo pode acontecer na sua vida quando nós então colocamos a palavra de Deus em prática. Que vocês sejam abençoados na prática da palavra, em nome de Jesus. Um abraço.